Bem-vindo, amigos. Estamos felizes que você veio para o programa Odisseia Profética. Gostaria de saudar aqueles que estão assistindo pela televisão, online, por todo o mundo. Meu nome é Pastor Doug Batchelor e é meu privilégio falar do que eu mais gosto, a Palavra de Deus e a profecia bíblica. Já há 45 anos eu faço isso. E eu estou feliz de estar de volta à cidade onde eu cresci, Nova York. E agradeço a cada um de vocês por virem. A apresentação de hoje é uma das mais importantes. Vamos tratar dos sinais do retorno de Cristo. E eu quero lembrar aos nossos amigos que as lições que vamos tratar estão à disposição online. Basta acessar prophecyodyssey.com. E os que vieram aqui receberam uma cópia física. E você pode colecionar todos esses estudos bíblicos e partilhar com seus amigos e parentes. Vamos entrar diretamente na nossa apresentação. Eu gosto do método de perguntas e respostas. Jesus usava esse método e eu vou usar esse método de Jesus também. A nossa primeira pergunta. Alguma coisa aconteceu no ano de 1881 na Escócia. Numa cidade de Eyemouth, houve uma terrível tempestade. E por causa dessa tempestade, ninguém pôde sair para pescar. Por muitos dias, todos estavam presos ali na costa. Eles não podiam mais sair para pescar. E esse era o meio de vida deles. Finalmente, a tempestade parou. 14 de outubro, e eles começaram a sair para tentar ganhar dinheiro pescando. Mas o capitão do porto levantou a bandeira e disse: olha, não vão. O barômetro está indicando que vai vir outra tempestade. E as pessoas dizendo: eu vou. O céu está limpo, eu vou pegar alguns peixes. E a maioria dos pescadores que saíram nesse dia ignoraram o sinal dos instrumentos e como resultado disso, eles estavam no olho de um furacão. E uma tempestade terrível varreu o Mar do Norte e 189 pescadores morreram. Eles chamam desse dia de Black Friday, Sexta-feira Negra. Muitas famílias perderam seus maridos, seus pais, seus irmãos, porque não ouviram os sinais de alerta. Na palavra de Deus, Deus nos dá alertas de que Ele está vindo. Jesus diz que sua vinda será assim como foi nos dias de Noé. Noé falou às pessoas. Noé tentou preparar as pessoas. Mas eles olhavam ao redor e não viam nenhuma chuva. Mesmo vendo os sinais, os animais entrando, os limpos, os imundos. Mas não tem nenhuma chuva. Esperaram até que Noé e a sua família entrassem. E logo depois de 7 dias, depois que a porta fechou, Jesus, fazendo referência a isso, disse que assim será nos dias da sua vinda, será como Noé. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus estava prestes a revelar a libertação do Egito, Deus também falou a um profeta, Moisés. Depois, no cativeiro babilônico, falou a Jeremias. Na vinda de Cristo, ele falou a João Batista. Deus sempre avisa quando há algo de grande significância.
aos seus servos, os profetas. Será que Deus enviaria profetas para nos ajudar a entender sobre a segunda vinda, o fim do mundo? Claro que sim. Sabe, mas a gente sempre acha que é interessante fazer um seminário assim, tirar algum tempo e ir às ruas e perguntar às pessoas o que as pessoas acham. Como que o mundo vai terminar e como será isso? E quando será? Vamos ouvir os comentários das ruas. Eu acredito que o mundo vai terminar. Não sei quando vai ser, algum tempo significativo. Não sei qual dia. Talvez alguns milhões de anos. Eu diria que talvez daqui a 1 milhão de anos. Eu acho que o mundo vai terminar em algum momento. Eu não vou para o céu. O que vai trazer esse mundo ao fim? O ódio. Uma guerra nuclear, poluição. Talvez Satanás, eu não sei. Mudança climática. Talvez guerra, política, destruição nuclear. Jesus está voltando, sim. Não. Não, Jesus não está voltando. Sim, eu acho que Jesus vai voltar. Não. Muita gente tem pensamentos diferentes. Tem gente que já disse que o arrebatamento já aconteceu. Tem gente que diz que não existe arrebatamento na Bíblia. Eu acho que você concorda comigo que tem resposta para tudo, né? Como sabemos a verdade? Jesus fala, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu não quero que vocês creiam no que eu digo. Eu quero que creiam no que a Bíblia diz. Vamos falar o que a Bíblia diz sobre essas questões importantes. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Tem perdurado, tem sobrevivido ao teste do tempo. 3 continentes, mais de 40 escritores, 1.500 anos, de todas as diferentes profissões, e ainda permanece como um livro, porque é um livro inspirado. Quanta certeza Jesus tinha de que ele voltaria? Jesus disse, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Ele não disse, talvez eu volte. Ele disse, eu voltarei. Mas lembrem-se, os patriarcas sabiam que Jesus, que o Messias viria. Eles achavam que viriam como um leão, mas ele veio como cordeiro. E Jesus veio como cordeiro, mas ele disse, eu vou voltar. E quando ele voltar, voltará como leão. Há mais de 1.800 passagens na Bíblia que falam sobre a segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala sobre isso, Jesus fala. 318 dessas passagens estão no Novo Testamento, desde o tempo de Enoque até o Novo Testamento. E sabe quais são as últimas palavras da Bíblia? Ora vem, Senhor Jesus. Então, será que a volta de Jesus é uma questão bíblica? Claro que sim. Outro versículo. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem voltará, há de vir, na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus deixou bem claro de que ele voltará. O
que podemos saber sobre o tempo da volta de Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, a resposta está aí. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Alguns dizem, será que Jesus não sabia? Quando ele esteve na Terra, não. Mas agora, certamente, ele sabe. Eu não consigo imaginar Jesus e o Pai ali no céu, e Jesus dizendo, quando é que eu devo voltar? E Deus, o Pai, dizendo, eu tenho um envelope aqui, mas não posso mostrar para você, Jesus. Não, é claro que Jesus agora sabe. Mas enquanto ele esteve aqui na Terra, ele não sabia. Ainda mais. Em Mateus 24, Mateus 24, 44. Diz que o Filho do Homem virá numa hora em que nós não esperamos. Todos nós conhecemos a história do menino que gritava, aí está o lobo, aí está o lobo. Às vezes, a gente fica dizendo, a volta de Jesus vai acontecer. Mas há sinais da volta de Jesus. Jesus não estabelece datas. Não, ninguém sabe o dia nem a hora, para que ninguém perca a fé. Mas o que podemos saber acerca da segunda vinda? Jesus disse acerca disso em Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto, às portas. Então, podemos saber quando está perto, quando está às portas? Claro que sim. Na verdade, ele está às portas. E vamos dar alguns dos motivos bíblicos. Tem muita gente que diz que sabem da data, calcularam, mas vamos ver quais são os sinais que Jesus deu para indicar que sua vinda estava próxima. Vamos primeiro falar dos sinais da volta de Jesus, da proximidade, e em segundo vamos falar sobre como ele virá. Quais são alguns dos sinais? Vamos à Bíblia, vamos ler uma passagem da Bíblia. E você pode... Vamos para Mateus 24, onde Jesus fala acerca da segunda vinda, para dar para vocês um contexto. Os discípulos estavam mostrando a Jesus as grandes pedras. Era o tesouro deles, o santuário. E cada uma daquelas pedras eram bem pesadas. E como que eles conseguiram colocar todas as pedras ali, uma sobre a outra? E Jesus disse, vocês não estão vendo todas essas coisas? Pois eu digo para vocês que não restará pedra sobre pedra aqui, que não seja derrubada. E os discípulos perguntam, Senhor, quando essas coisas acontecerão? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus dá a sua resposta em um único discurso. E esse discurso está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21. Os sinais que Jesus dá para que possamos saber que ele está voltando. Mateus 24, verso 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O que é que Jesus alertou? Primeira coisa, haverá muito engano. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E vejam, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, são pragas, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É por isso que temos esses seminários. Não queremos que ninguém seja enganado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é somente o início do que Jesus disse. Vamos entrar em mais detalhes. Vamos falar sobre terremotos. A central de dados geofísicos, desde os 1900 até os anos 2000, veja o gráfico como tem aumentado em frequência e intensidade. Os tsunamis que afetaram a Indonésia, foi um terremoto, houve um terremoto no Haiti, milhares morreram. Parece que os desastres naturais, ele nos diz que também aumentarão. Aqui temos um relatório, de acordo com a BBC, que os desastres relacionados ao tempo têm aumentado 5 vezes nos últimos anos. Esse relatório tem a ver com seguros, né? Porque quanto mais desastres naturais, mais dinheiro eles pagam de seguro. Estamos falando de catástrofes de todos os tipos, climatológicas. Jesus disse que haverá pragas, pestes. Será que alguém se lembra alguma coisa que aconteceu entre 2019, mais ou menos, e 2023? Uma praga, uma peste global. E na febre espanhola, entre 30 e 50 milhões de pessoas morreram. E talvez tenhamos coisas piores no horizonte. Jesus disse que essas coisas aconteceriam nos últimos dias. Nós sabemos também que o Covid meio que paralisou o mundo. E Jesus nos deu outro sinal do tempo do fim. Jesus disse que será como nos tempos de Noé. Por se multiplicar a iniquidade, a violência, o amor de muitos se esfriará. Eu sei que vocês aqui são pessoas boas, mas nem todos aqui na cidade de Nova York são tão bons quanto vocês. Nós vimos um homem aleatório assaltando uma velhinha, uma violência terrível. Jesus disse que, assim como nos dias de Noé, teremos esse sinal. A Bíblia diz que nos dias de Noé, todos os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Eu não estou querendo dizer que se temos uma sociedade que se entretém com tiros, com violência, que jogam jogos de videogame de violência, logo perdem a separação do que é realidade e do que é ficção. Se todos somos entretidos com programas de violência, e a gente se pergunta por que a violência está aumentando? Talvez seja porque as pessoas estão se alimentando dela. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Tudo que a gente produz na América é exportado internacionalmente. E se nós estamos exportando violência, por que a violência está aumentando? Ora, porque estamos exportando.
A imoralidade também está aumentando. Não somente... veja o que a Bíblia diz. Jesus disse, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eu tenho algumas estatísticas, eu não lembro todas de cabeça. E eu quero partilhar com vocês. 40 milhões de americanos visitam sites pornográficos regularmente. Essa indústria de 19 bilhões de dólares. Isso é mais do que as grandes companhias de tecnologia combinadas. 35% dos downloads na internet é relacionado à pornografia. 34% tem a exposição à pornografia. E a primeira... eles são expostos entre 8 e 10 anos de idade. E a pornografia desempenha um papel significativo em todos os divórcios. E como pastor eu posso testificar que isso é verdade. Os problemas em Sodoma e Gomorra, imoralidade sexual. Mas eu acho que todos concordamos que essas não são minhas palavras. Jesus disse desde o princípio, Deus fez homem e mulher. Ele não criou 20 pessoas. Isso aqui não é discurso de ódio. Eu ainda acredito em Jesus. Até o ano de 2050, a população da Terra será de 9,5 bilhões. Sabe, outro motivo. Isso aqui não pode continuar para sempre. Sabe, até os anos de 1800, chegamos a 1 bilhão de pessoas. E só foi necessário mais 130 anos para que chegássemos ao 2º bilhão. O 3º bilhão, 3 anos. E eu me lembro dessa época. O 4º bilhão, 15 anos. O 5º bilhão, 13 anos. Agora, somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E durante essa mesma época, a humanidade tem se desenvolvido ao redor do mundo. Eu viajo o mundo inteiro, amigos. Esse ano estivemos na Índia, Paquistão, Indonésia, China, Panamá, Guama, Rússia, Austrália, Fiji, todas as partes do mundo. Eu também sou um piloto. Então eu viajo, sobrevoo os países. E eu via lugares onde eu viajava que eram florestas e agora está tudo devastado, virou cidades. A humanidade varreu 60% da população animal desde 1970. Mas tem mais vacas hoje em dia e deve haver mais galinhas e mais porcos também. Mas a vida selvagem em geral... conta a história de pessoas que tinham que esperar 1 dia e meio para cruzar um rio por causa de um búfalo. Mas hoje em dia a gente não vê búfalos em nenhum lugar praticamente. O mundo não consegue continuar assim. Jesus, falando dos últimos dias, ele disse, a menos que esses dias não sejam abreviados, nenhuma carne sobreviverá. Por fim, se deixarmos o mundo como está, ele se autodestruirá.
Os recursos estão diminuindo. As Nações Unidas têm dito isso. Estamos consumindo recursos muito mais rápido do que a Terra pode proporcionar. Até 2050, será necessário 3 terras para satisfazer as demandas deste mundo. Instabilidade política. Precisamos pensar nisso. Já perceberam que o homem nunca criou uma arma que não usou? Índia, Paquistão, Coreia do Norte, também Estados Unidos e Rússia. Nós precisamos deter essa construção de armas, porque conhecendo a natureza humana, se Jesus não voltar, alguém vai lá apertar um botão. Jesus tem que voltar, caso contrário, nós nos destruiremos em algum momento. Quando a gente pensa em pessoas bem-sucedidas ao redor do mundo, como que essas pessoas veem o mundo? Mark Zuckerberg, ele comprou uma ilha no Havaí, Kauai, e construiu um bunker, né, um esconderijo secreto debaixo de sua própria ilha. Muita gente quer ser autossuficiente, né, estar fora da rede de energia. Estão construindo propriedades na Nova Zelândia e construindo bunkers para o dia do juízo final. Aqui um desses bunkers para o dia do juízo final. Esses bunkers estão sendo vendidos para pessoas muito abastadas que querem tentar sobreviver. Um terremoto, agitação social, um asteroide talvez, uma guerra nuclear. Já ouviram dos arranha-céus? Eles não têm arranha-céus, eles têm arranha-terras, digamos assim. São super profundos. Eles têm piscinas lá dentro, carros, quartos, alimentos. Por que um bilionário faria isso? Talvez eles são bilionários porque são inteligentes, alguns dizem. Alguns são sortudos. É porque eles estão analisando as condições do mundo e estão dizendo, precisamos de um plano B. Há anos, National Geographic tinha um programa chamado Aqueles que se preparam para o dia do juízo. Mas agora não são essas pessoas loucas desse programa. São pessoas que raciocinam e estão entendendo. O mundo vai chegar ao fim. Como nós podemos nos salvar a nós mesmos? Alguém precisa vir nos salvar. Precisaremos de um refúgio. E esse refúgio é o nosso Senhor. Ele é o nosso abrigo. Somente por meio dele que podemos ser salvos. Ele é uma rocha. 1.000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro. Mas, se nós fizermos de Cristo a nossa habitação, estaremos protegidos. Esses bilionários também estão querendo ir ao céu. Agora, eles estão criando programas espaciais para civis. Esses são alguns deles. Companhias espaciais. Por que eles estão construindo empresas espaciais? Meu objetivo é morrer em Marte. Alguns estão dizendo, estamos procurando
colonização fora desse mundo. Porque eles têm medo do que o futuro deste mundo lhes reserva. Eu até gostaria de fazer uma viagem espacial assim. Seria curioso. Mas alguns dos motivos pelos quais Jesus vai voltar logo. Há um aumento na sabedoria. Daniel 12:14. Sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Se eu pegasse meu celular e mostrasse para o apóstolo Pedro, Pedro, vem aqui, eu quero lhe mostrar uma coisa. Eu sei que você está em Israel. Jesus está ali em Israel, você quer falar com ele pelo telefone? Você quer mandar uma receita para ele? E que tal fazer uma chamada em Zoom com a igreja inteira? Quer entrar no Google Maps para saber como chegar lá rapidamente? As pessoas pensariam que a gente estava louco, né? Ninguém ia acreditar nisso. O meu avô, ele nasceu à luz de vela. E ele cavalgava ao redor da cidade de Nova York. Veja como o mundo mudou em uma geração. No livro de Daniel, lemos que esse conhecimento se multiplicará. As pessoas estarão andando para lá e para cá. A ciência aumentará. Automóveis, aviões, rádio, televisão, smartphone, computadores, energia nuclear, lasers. Temos aprendido nos últimos anos mais do que toda a história da humanidade em conjunto. Essas informações, o avanço da tecnologia, pode ser usado para o bem ou para o mal. Agora também tem outro sinal, o evangelismo global. Mas em Mateus 24, verso 14, Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pense só no que está acontecendo aqui na cidade de Nova York. E também ao redor do mundo. Tem milhares de pessoas que estão participando. Ou que vão participar amanhã, por causa do fuso horário. Em todas as partes que nós vamos do mundo. Eu vou ao Oriente Médio. Pessoas morando em barracas, mas tem uma antena parabólica. É verdade. Estivemos em Nova Guiné, na selva, nas colinas, e havia lá uma cabaninha. Será que você se importa de a gente gravar alguma coisinha? Eles falavam um pouquinho inglês. E Karen e eu fomos lá. E quando a senhora me viu, parecia que ela tinha visto um fantasma. Ela começou a gaguejar, estava assustada. O tradutor disse, ela vê os seus programas toda semana. Ela nunca sonhou que você viria ao país dela, e muito menos ao jardim da casa dela. O evangelho está se espalhando por todo mundo. E a Amazing Facts é só um ministério. Há outros cristãos fazendo isso. Jesus disse, o evangelho vai se espalhar e virá o fim. Ele não disse que talvez venha o fim. Virá o fim. Todas essas coisas que estão acontecendo na cidade de Nova York, começando hoje, são sinais disso. São como viver para sempre, qual é o propósito da nossa vida. Esse evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Isso está acontecendo agora. Hoje, praticamente com comunicação praticamente instantânea
smartphones, viagens internacionais rápidas. O cumprimento da profecia está ao alcance desta geração. Que advertência solene Jesus dá sobre sua segunda vinda. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é Mateus 24, 24 também diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está dizendo, eu estou dizendo para vocês antecipadamente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acreditem. Vai ser como um relâmpago. Todo mundo vai ver. Quando eu morava nas montanhas, na caverna, eu vivia como um eremita ali. E um dia veio alguém que fazia uma trilha, um rapaz alto, um homem de boa aparência, cabelo aqui na altura dos ombros, barba. Ele se sentou, conversou comigo um minuto e disse, eu sou Jesus. Primeiramente eu pensei, eu tenho alguns amigos que falam espanhol que se chamam Jesus. Mas eu perguntei um pouquinho mais e ele disse, não, eu sou Jesus mesmo. Isso me incomodou um pouco, eu tinha acabado de começar a ler a Bíblia. Ou é Jesus mesmo ou é alguém muito louco. O que é que eu faço agora? Se é Jesus, eu não quero magoar os seus sentimentos. Se você é Jesus, você não disse que quando você viesse seria nas nuvens e todo mundo viria? Sim. Isso é para a maioria das pessoas. Mas para algumas outras pessoas, eu preciso prepará-las melhor. Parecia que tinha respostas para todo mundo. Eu sabia que Jesus não faria tal coisa. Alguns dias mais tarde eu encontrei ele fora da minha caverna. Ele não queria me ajudar com nada na caverna. Eu tive que... Jesus não faria isso. E alguns dias depois eu vi que ele na cidade e já não tinha mais os 2 dentes da frente. E nesse momento eu percebi, não, ali não era Jesus mesmo. Haverá falsos cristos para tentar nos convencer nos últimos dias. O que impedirá os justos de serem enganados? A palavra de Deus diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas coisas, é porque não há luz neles. Se não falarem segundo essa palavra, não há luz neles. Como que a gente separa o joio do trigo? A tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe por que é importante isso? Saber como ele vai vir? Quando Jesus veio da primeira vez como um bebê, será que o povo dele, a nação de Israel, estavam felizes e alegres? Eles sabiam que Jesus estava vindo? Eles tinham as profecias, só que eles não entendiam essas profecias e não estiveram prontos para a primeira vinda de Jesus. Será que isso mudou ou será que é possível que aconteça novamente? Muitas igrejas estão esperando que Jesus vai voltar, não da maneira como ele disse que vai voltar. Então, essas pessoas não estarão prontas para a volta de Jesus. Então, é importante saber como ele virá. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16, dada a sua voz, ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha, tem muitos cristãos sinceros em muitas igrejas diferentes. Eu já tive o privilégio de pregar em igrejas batistas, metodistas, de todas as denominações. E há pessoas amáveis em todas elas. E eu não quero dizer nada para ofender nenhuma delas. Nós divergimos em alguns pontos, é verdade?
Mas eu quero dizer para vocês o que eu acredito que a Bíblia ensina. Eu creio que o arrebatamento, sim, nós seremos levados aos ares, mas que não, ele não é secreto. A igreja sempre creu numa volta, numa vinda gloriosa e visível de Deus. Sim, ele vai vir como um ladrão. 2 Pedro 3, verso 10. E o Senhor virá como um ladrão na noite. Assim. Sim, ele vai voltar. Vai ter o arrebatamento antes da tribulação e logo 7 anos de tribulação aqui na terra. Não, não. Mas se a gente continuar a ler o versículo, diz que o dia do Senhor vai vir como um ladrão na noite, e diz que os elementos se desfarão. E se esses elementos vão se desfazer, como que estaremos falando de um arrebatamento secreto e mais 7 anos? Não. Quando ele vier como um ladrão, as coisas não vão ficar boas aqui embaixo. Haverá o som de trombeta, a voz do arcanjo. Mas a maior discordância é quando. Jesus não diz que aquele que perseverar até o fim será salvo? Ora, se a igreja vai ser retirada daqui do céu antes da tribulação, por que temos que perseverar? Os filhos de Israel estavam no Egito quando as 10 pragas caíram? Deus os protegeu das últimas pragas. E Deus nos protegerá das 7 últimas pragas. Seremos protegidos, assim como os egípcios foram das 10 pragas. Perdão, como os egípcios, como os hebreus no Egito. Será que Deus salvou Noé do dilúvio ou em meio ao dilúvio? Ele foi salvo em meio ao dilúvio. E ele salvou José em meio aos seus problemas e não dos problemas. Em Atos, capítulo 14, diz que importa que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. É agora que Deus diz que temos que fortalecer nossa fé. Vamos descobrir o que a Bíblia diz. Vamos lá. O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir sua voz. Fortemente rugirá contra a sua malhada, com brados contra todos da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Vem o nosso Deus, Salmo 53, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Sabe? Essa série, Deixado para Trás, ele disse, isso aqui é ficção. Os pilotos estão aí pilotando seus aviões e, de repente, o avião fica desgovernado. Um homem vai falar com sua esposa e ela não está mais lá. Porque ela foi arrebatada. Mas agora ele tem uma segunda chance. O diabo está dizendo às pessoas que você tem uma segunda oportunidade, mas não, amigos. A oportunidade é agora. Quem verá Jesus quando ele voltar? O que a Bíblia diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Pastor Doug, como que todo olho vai poder ver?
Isso significa que no dia que ele voltar, ele vai dar uma volta na terra e todo olho o verá. Quem estará com Jesus quando ele retornar nas nuvens? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos anjos com ele. Como é que é a glória de um só anjo? Mateus 24, 27, a segunda vinda de Jesus será como um relâmpago brilhando de um horizonte ao outro. A Bíblia diz em 1 Reis que o anjo do Senhor matou mais de 100.000 pessoas numa única noite. Um anjo. Quando o Senhor voltar com todos os anjos, o que acontecerá aos justos quando Jesus voltar? A segunda parte diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios 15, 52 e 53, diz que eles ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Em Tessalonicenses também diz, nós os que ficarmos seremos transformados juntamente com eles. Seremos levados aos ares quando ele voltar. Que outras evidências físicas acompanharam a volta de Jesus? E ocorreu o quê? Um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Todas as ilhas desaparecerão. Todo mundo vai saber da volta de Jesus. O que o brilho da vinda de Jesus fará aos ímpios vivos? Os mortos em Cristo, vivos, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, sabemos que eles serão levados aos céus. Mas quanto aos ímpios? Diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses 2:8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O que farão os anjos na segunda vinda de Jesus? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais recolherão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E com os mortos em Cristo estaremos juntos, será uma grande reunião. Visto que vivemos pouco antes da segunda vinda de Jesus, como devemos relacionar-nos com este evento solene e glorioso? Mateus 24, 44. Por isso também ficai apercebidos. Como é que a gente sabe que vai estar vivo amanhã? Às vezes você vai ao médico e você se surpreende. Qual é o melhor dia para se arrepender? Não é no último dia da vida. Mas só que você não sabe. É o último dia da vida, só que você não sabe quando vai ser esse último dia. Jesus disse, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração.
Você pode ter a eternidade agora. Como as pessoas serão recompensadas na segunda vinda de Jesus? A vida e a morte, salvos e perdidos. Apocalipse 22, 12 nos diz: Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu achava que a gente era salvo pela fé, pela graça. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Eu não sei, Senhor, como eu vou viver amanhã, mas eu estou vindo ao Senhor hoje. E Ele vai te ajudar a viver uma vida diferente. Sim, o seu coração vai mudando. Então, as obras indicam que a vida foi transformada. Você não é salvo pelas obras, é salvo pela graça. Mas essa salvação, as suas obras indicam se você foi salvo ou não. O que os ímpios dirão quando Jesus voltar? Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Geralmente a gente não pensa na ira do Cordeiro. A gente acha que Deus no Antigo Testamento está irado, mas no Novo, Cristo não. É o mesmo Deus. Você tem praga no Antigo, tem praga no Novo. Tem salvação no Antigo, tem salvação no Novo. É o mesmo Deus. Ele quer que você seja salvo. É o que Ele mais quer nessa vida. Quem é que poderá subsistir? Os ímpios dirão. O que os justos dirão quando Jesus aparecer? Eles vão dizer: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa é a bendita esperança. Deveríamos ansiar por ela. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu estou cansado de estar cansado deste mundo. Há dois grupos na volta de Jesus. Se você sair pela noite e tiver uma lanterna, e você passa por um tronco, uma rocha, você consegue enxergá-la, mas com ela desligada, com a lanterna apagada, vai ser bem mais difícil. Em que grupo você quer estar? Em vez de... nós podemos ser ou uma lagartinha ou uma borboleta. Jesus, quando Ele nos salva, embora sejamos uma lagarta, Ele nos transforma. O que é que você quer ser? Uma lagarta ou uma borboleta? Jesus quer transformar você. Deus tem um grande plano para cada um de vocês, amigos. Vamos ouvir uma canção. E em seguida, eu quero orar com vocês. Que todos saiam daqui sabendo que Deus é seu amigo e que Ele quer salvar a cada um de nós. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather have Jesus than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hands.
How many of you would like to say, I'd rather have Jesus? Amém. Quantos de vocês Why is the gostariam Lord coming? What is the primary de dizer purpose também of que Jesus Jesus é melhor? Qual é o He uses the language propósito principal de Jesus voltar? that I've gone to prepare a place for you. Diz que ele foi preparar um lugar para você, mas voltará. Give his life for his bride to build her a mansion and forget the bride. Qual noivo, qual pai daria seu filho para se casar, construiria uma casa para ela e não voltaria para buscar sua noiva? I know where you Ele are. vai voltar. Eu não sei onde você está nessa sua vida, mas Jesus disse que a coisa mais importante God's kingdom, é buscar o reino de Deus e sua justiça. gone to prepare a place for you. Ele foi preparar um lugar para você Be with him. e ele quer que você vá com ele. Going on in your life. Eu sei que tem milhares de coisas acontecendo na sua vida, Be at these meetings. mas He's the peça a Deus para que você consiga estar Jesus wants nesses encontros. Jesus quer salvar você. battle in life is not a battle between Russia, Ukraine and Israel. A verdadeira batalha na vida Good and evil não é batalha entre Rússia e Ucrânia, for the dominion of your heart. mas é a batalha espiritual que está combatendo pelo seu coração. Quantos querem dizer aqui, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor do meu coração? Loving Lord, we want to ask you Querido to come into our hearts. Deus, queremos te pedir que o Senhor venha ao nosso coração, Fill them with your spirit. preencha-nos com teu Espírito e ajuda-nos a estar preparados. Spirit in each person's life. Derrama o teu Espírito em cada pessoa aqui. We ask in Christ's name. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. All right, friends, when's our next meeting? Ok, amigos, nossa próxima reunião, Same place. amanhã. We're going to talk about the prophecy of history. Vamos falar sobre a profecia da história, In Scripture, a, you don't want to miss it. a profecia mais incrível da história. Traga seus amigos. God bless you. Deus os abençoe. Have a good evening. Thank you Que very tenham uma boa noite. Muito obrigado. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional, Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.